Jorge Mário Bergoglio assumiu o papado em 2013, após a inesperada renúncia de seu antecessor, o Bento XVI. Bento foi o primeiro papa em 7 séculos a não exercer o cargo até a morte, permanecendo por apenas 8 anos. Após ser eleito para o mais alto posto da Igreja Católica, Jorge assumiu o nome de Francisco, sendo o primeiro pontífice a se chamar assim. Nascido em Buenos Aires, da Argentina, é o primeiro papa latino-americano. E ele também carrega outros títulos inéditos e de forma ainda mais ampla, o primeiro a ter nascido no Hemisfério Sul. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história do maior líder católico. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O Papa Francisco é um religioso católico, o 256º Papa da história da Igreja, o primeiro pontífice não europeu em 1200 anos. É o primeiro Papa vindo da América Latina. Foi eleito Papa no conclave de 13 de março de 2013. O Papa Francisco, ou Jorge Mário Bergoglio, nasceu no bairro de Flores, em Buenos Aires, Argentina, no dia 17 de dezembro de 1936, filho de um casal de imigrantes italianos do Piemonte. Seu pai, Mário Bergoglio, era ferroviário e a mãe, Regina Maria, dona de casa. Aos 20 anos, ele sofreu uma grave infecção respiratória e teve um de seus pulmões extraído. Aos 21 anos, depois de abandonar as aulas de técnico em química, entrou para o nocivado da Companhia de Jesus e se formou em filosofia. Papa Francisco foi ordenado sacerdote em 13 de dezembro de 1969. No ano seguinte, graduou-se em teologia. Aos 36 anos, tornou-se responsável pela Ordem Jesuíta na Argentina, função que exerceu até 1978. Entre os anos de 70 e 80, lecionou filosofia e teologia em escolas de Buenos Aires. Foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de São Miguel, onde estudou. Em 1986, passou alguns meses na Alemanha para finalizar a sua tese de doutorado. Em 1992, foi designado bispo auxiliar de Buenos Aires e em 1998, arcebispo primaz da Argentina. No papado de João Paulo II, em 21 de fevereiro de 2001, recebeu o título de cardeal. O Papa Francisco foi membro da Congregação para o Culto Divino e para a Disciplina dos Sacramentos, membro da Congregação para o Clero e da Congregação para os Institutos da Vida Consagrada e das Sociedades da Vida Apostólica. Foi membro do Conselho Pontífice para a Família e da Comissão Pontifícia para a América Latina. Bergoglio mantinha hábitos simples. Morava sozinho em um apartamento no segundo andar do edifício da Arquidiocese, ao lado da Catedral de Buenos Aires, na Praça de Maio. Fazia sua própria comida, andava de ônibus e de metrô. As visitas às favelas de Buenos Aires eram frequentes. Esteve no Brasil em 2007 para a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em Aparecida durante a visita do Bento XVI. O cardeal desembarcou em Roma 2 semanas antes do conclave. Não usou o automóvel do Vaticano, que estava à sua disposição, e a pé para a Santa Sé. Na Capela Sistina, na primeira das 5 votações, os votos se distribuíram entre vários nomes. Na segunda, 3 candidatos se destacaram: Bergoglio, o italiano Angelo Scola e o canadense Mark Oslet. A vantagem de Bergoglio se consolidou no 3º escrutínio. No 5º, ele obteve um grande consenso quando atingiu 2/3 dos votos, 77 de 115. Com a eleição no dia 13 de março de 2013, o novo Papa se dirigiu ao balcão da Basílica de São Pedro para saudar a multidão que o esperava na praça. O nome Francisco foi escolhido por Bergoglio em referência a São Francisco de Assis. Todavia, o que nem todos sabem é que foi o cardeal brasileiro que o inspirou na decisão.
Logo depois do anúncio que Jorge era o novo pontífice da Igreja Católica, ele recebeu um abraço do colega Dom Cláudio Rumes, que estava sentado ao seu lado. O religioso brasileiro lhe fez um pedido que o novo Papa levaria muito a sério. "Não se esqueça dos pobres", disse ele, de acordo com o TW News. Foi então que o argentino se lembrou do santo que, embora bem nascido, fez um voto de pobreza e dedicou a sua vida à caridade. No dia 22 de julho de 2013, o Papa Francisco desembarcou no Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude, que reuniu mais de 1 milhão de jovens de várias partes do mundo. No ano de 2014, Francisco realizou a tarefa de mediar uma reunião entre Shimon Peres, que era então o presidente de Israel, e Mohamed Abbas, o líder da Autoridade Nacional Palestina. O objetivo do encontro diplomático foi conseguir maior comprometimento por parte das duas nações em colocar um fim nos conflitos entre as duas, assim criando um contexto mais harmonioso na região do Oriente Médio. Em 2018, o líder da Igreja Católica se encontrou com Cirilo I, o líder da Igreja Ortodoxa Russa, também conhecida como Patriarcado de Moscou. Ele foi o primeiro Papa a fazer isso, e quando os dois se viram, Francisco soltou um "finalmente", segundo repercutido pela revista Isto É. O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, descreveu o momento como um grande sinal de esperança e algo que dá coragem e ânimo para continuar tentando construir mais relações de ponte, encontro e diálogo, ainda de acordo com a Isto É. Embora seja o líder da região católica, Francisco já demonstrou em mais de uma ocasião seu respeito por outras doutrinas. Um desses episódios foi quando o pontífice, em viagem pela capital da República Centro-Africana, visitou a mesquita de Bagre e convidou o líder muçulmano Imam Tidiane Moussa Naib a ficar no papamóvel enquanto o veículo circulava pelo centro da cidade. Em 2013, quando a marca Harley-Davidson comemorou o seu 110º aniversário, um grupo de motociclistas austríacos chamado Jesus Bikers decidiram dar um exemplar customizado para alguém inusitado: o líder da Igreja Católica. O presente extravagante ainda veio com uma jaqueta de couro, uma peça bem diferente do restante do guarda-roupa do pontífice. Francisco acabou leiloando os itens e arrecadando quase 300 mil euros para a instituição religiosa.